Bora, fiel, para as últimas informações do Corinthians, o Vessone do G4 vai atualizar as informações do Timão, vai comentar sobre o escândalo que estourou ontem no Parque São Jorge e comentou também sobre o Memphis Depay, que se desculpou com o elenco do Corinthians e já projetou o jogo contra o Bragantino. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal. Sem mais enrolações, bora para as notícias. Vamos lá, vamos começar pelo Memphis. Rapidamente, a gente falou isso ontem, né? Ele tinha voltado a treinar. E aí, os bastidores que dão conta aí, numa apuração que eu fiz, enfim, junto com meu colega Vitor Ticaroli, lá do portal Meu Timão, ele chega no CT, reúne com o Dorival, o presidente em exercício Osmar Stabile e também o Fabinho Soldado. E aí, eles explicam um pouco a sua chateação, não só com esse lance dos atrasos, enfim, de pagamentos e salários e tudo mais, também reclama um pouco que ele é alvo de muita coisa, ele é alvo de uma espécie de fritura política ali que está sendo utilizado, e ele também faz uma explanação que ele reclama que ele precisava ser um pouco mais municiado de informações. Ele é um estrangeiro e ele sente falta de ser informado um pouco da situação do clube, do que está acontecendo, e que ele gostaria muito de ser melhor informado. Ele toma uma espécie de uma espécie de bronca ali da diretoria, do Osmar e tudo mais, explica que a falta que ele teve na quarta-feira não é possível de ser feita, toma uma espécie de punição. Aí não está muito clara se essa punição vai ser pecuniária, com dinheiro ou não, se vai ser ou se ficou naquela coisa da punição e uma advertência, isso não está muito claro. Depois que acaba essa reunião, se troca lá, vai para o campo, e aí tem uma reunião com os jogadores no centro de um dos gramados do CT, e ali ele volta a falar para os jogadores o quanto que ele está chateado aí de estar sendo alvo dessa fritura em bastidores, em política e tudo mais. Lembra que o quanto esse negócio do pagamento de salário afeta todo mundo, então isso é uma briga dele, mas que também é uma briga que tem que ser uma briga dos jogadores também. Faz um meia-culpa, dizendo que sim, que ele errou e pediu desculpas aos companheiros por faltar na quarta-feira também, e deixa claro para todo mundo que quer continuar no projeto e tudo mais. A tradução no meio da roda, na nossa apuração, foi do André Ramalho, que trabalhou muitos anos na Europa, desenrola bem inglês, então o André foi ajudando e tudo que o Mendes foi falando aos jogadores foi sendo traduzido para o restante do grupo. O Osmar Stabile já não estava mais nessa segunda reunião, ele já tinha ido embora, estava só o Fabinho e o Dorival também. E aí, assim que ele termina de falar, de contar, de também fazer esse desabafo, que estava sendo alvo e que precisava ser um pouco mais informado como estrangeiro, os líderes do grupo também pedem a palavra. Então o André Ramalho falou, Gustavo Henrique falou, Romero falou, o Garro também falou. E o tom, mais ou menos, dos demais jogadores era, vamos deixar essas coisas da política para fora, vamos focar aqui, a gente tem compromisso pela frente, tem que fazer as coisas acontecerem no campo, já tem um jogo domingo, vamos tentar se fechar entre a gente, fazer as coisas acontecerem dentro de campo, e aí partem para o treino. E aí a informação que a gente tem é que o Memphis treina até muito bem, fez um baita treino. Agora de manhã tá tendo outro treino, ele tá no campo, tudo direitinho. Aliás, tem uma boa parte do treino aberto para a imprensa, e a imprensa tá lá filmando e o Memphis tá treinando. Então me parece que essa situação de campo tá um tanto quanto resolvida nesse sentido. Domingo tem jogo, e aí vamos começar a olhar os jogadores com outros olhares, né? Pro bem, pro mal, pro mais ou menos, isso foi bem, isso foi mal. E aí agora volta a ser com eles, né? Foi um mês, 31 dias certinho que o time ficou sem entrar em campo. O Corinthians optou por não fazer nem amistosos, nem jogo-treino depois da parada. Para quem não entendeu, né, por que o Corinthians e outros clubes decidiram fazer isso, só uma explicação. O que eles argumentam se você faz um amistoso, você perde quase 5 dias de treino. Por quê? Os 2 dias anteriores você baixa a carga, porque eles têm um jogo. Quando volta do jogo, você tem a recuperação de um dia, e alguns jogadores precisam de um segundo dia. Então o que o Dorival optou? Uma pancada, uma sequência de treino sem parar, porque aí você consegue manter a carga cheia o tempo inteiro, e só agora, sexta e sábado, na véspera da volta do jogo, que você diminui ela para que os jogadores possam jogar no domingo. Então, essa foi a explicação. Isso é o campo. Me parece que, por incrível que pareça, por mais que o Memphis seja um gigantesco jogador, tudo que está sendo falado em volta dele, tudo que ele ganha, tudo que ele sempre
é notícia, isso virou um assunto até quase que quase não é falado, porque tem toda essa parte do extracampo, e aí é sempre muito complicado. Eu sempre brinco aqui, né, o slogan da Band News FM, em 20 minutos tudo pode mudar. No Corinthians é isso aí. Então o noticiário de ontem já está até ultrapassado, porque depois do nosso programa, duas situações chamaram bastante atenção. A primeira é a confirmação do uso do cartão corporativo por parte do ex-presidente André Sanches. No final da sua gestão em 2020, ele estava quase saindo e vazou essa fatura de cartão de crédito por um perfil numa rede social, que até faz uma paródia ali do Silas Malafaia. Então ele não quer se identificar nem como o nome dele e a imagem dele, acho que é um direito que ele tem, ele usa esse perfil. E ele divulgou essa fatura já faz algum tempo. A imprensa tentava descobrir, mandava mensagem para os caras do clube, ninguém falava nada, o Andrés também não se pronunciava, só que aí ontem o Andrés pela primeira vez confirma a veracidade da fatura e também o gasto que aconteceu no Réveillon. Aí ele usou o cartão corporativo, cerca de R$9 mil. Posteriormente, descobriu-se já uma outra fatura com mais alguma coisa em torno de 6 mil. Em Fernando de Noronha também outro gasto com o cartão de crédito corporativo do Corinthians para uso pessoal do Andrés. Obviamente a torcida está completamente revoltada. Eu ainda espero os desdobramentos internos no Corinthians, porque a imprensa reverberou, fez toda a divulgação disso, o torcedor se irritou. Só que agora tem os órgãos internos do Corinthians, comissões de ética, conselho fiscal, conselho deliberativo, conselho de orientação. Esses órgãos são exatamente para isso. Aliás, fica aqui a ressalva importante. Os órgãos que estavam lá em 2020, não os de agora, os de 2020, o fiscal, conselho de orientação, conselho deliberativo, o que esses caras estavam fazendo? Por que deixaram passar esse cartão? Por que não cobraram o Andrés no dia seguinte, ou quando ele voltou? Andrés, está aqui, ó, essas faturas todas de cartão, devolve aí, faz o depósito aí da sua conta, acho que na época não tinha nem Pix, faz aí a transferência da sua conta e devolve esse dinheiro para o clube. Não, simplesmente ninguém falou nada e isso daí acabou passando, e agora, 5 anos depois, o que eu espero, de verdade, é que agora faça o efeito borboleta. A minha pergunta que mais me veio na minha cabeça ontem: se teve 2 compras, se rolaram essas 2 compras, por que não tem mais? Quantas mais tem? Então eu acho que é obrigação do atual Conselho Fiscal, do atual Conselho de Orientação, procurar saber. O presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior, vai atrás, vai lá no financeiro, pega lá, ou vai na instituição financeira. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas a lei manda todas as instituições financeiras guardarem 10 anos as faturas e os dados, ou seja, eles vão ter esse dado 10 anos. E bora fazer essa devassa, vamos para trás. E vem de Duílio, vem Andrés, vem todo mundo, vamos pegar essas faturas. E aí você pega todas as faturas, o que não for comprovado, o que não teve uso pro clube, numa viagem do clube, evento oficial, jogo, alguma coisa, faz esse povo todo ressarcir caso realmente aconteça. Acho que a partir de agora, isso daí pode ser só um fiozinho que você puxa uma enorme situação, um monte de coisa, e que sim, que a partir de agora, se lá atrás fizeram vista grossa, não pode mais fazer. Chega, o torcedor não aguenta mais. Então o que a gente espera é que esses órgãos internos tomem agora, a partir de agora, as suas posições. Inclusive a comissão de ética. Agora o André já assumiu. O que vai acontecer agora? Ele dá para abrir um processo administrativo para que ele possa ter uma punição, seja ela qual for, dentro do clube. Isso daí não pode ficar simplesmente passando ileso, como aconteceu em 2019. Sabe o que aconteceu em 2019? As contas do Andrés foram reprovadas pelo Conselho Deliberativo. Ele fecha aquele ano em menos 195 milhões. Dá mais ou menos 16 milhões negativo todo mês naquele ano 19. Era menos até. Ele ia fechar em 177. E eu apontei uma matéria no portal Meu Timão que eu denunciei que tinha 18 milhões de uma diferença de um processo que o Corinthians já tinha perdido na justiça e que não estava no balanço. O Corinthians refez, o Conselho Fiscal refez, o Conselho Deliberativo
o Conselho de Orientação e a Auditoria Externa refizeram um balanço depois da minha matéria e virou 195 milhões. Mesmo com um déficit desse tamanho, ele ainda perdeu e foi reprovado as contas por 2 votos. Mesmo dando quase 200 milhões negativos no ano. E aí, naquele ano, naquela votação, também foi feita a de 20. Era virtual, porque era pandemia. A de 20 conseguiram aprovar com déficit parecido, bastante, acima de 100 milhões também. A política fez reprovar o de 20, o de 19, por 2 votos, o que é inacreditável. E o de 20, eles aprovaram, porque é política. O que aconteceu? Como era pandemia, não se votou a de 19 em abril de 20, porque era pandemia, não podia se reunir. Foram votar as duas em abril de 21. Quando deu a reprovação de 19, na época a Comissão de Ética do Corinthians, ao invés de falar assim, ó, não interessa que é de 19 que nós votamos agora. A partir de agora está aberto um processo administrativo. Ah, não dá para dar o impeachment para ele porque já acabou o Duílio já estava trabalhando, não era mais ele o presidente. Mas não interessa, ó, ele não pode sofrer impeachment porque já acabou a gestão dele, mas nós vamos cobrar agora, a partir de agora ele vai ser cobrado por essa conta reprovada. Não, na época o presidente da Comissão de Ética era o André Luiz de Oliveira, um principal aliado aí do Andrés, o André Negão, e simplesmente, não, já foi, aconteceu, já mudou o presidente, deixa pra lá, e jogaram pra baixo do tapete. E não aconteceu nada com o Andrés. E eu não tô falando de uma fatura de cartão, eu tô falando do ano inteiro financeiro do clube que foi reprovado e não aconteceu nada com o ex-presidente. Que era, o estatuto manda, reprovou a conta, automaticamente abre-se um processo administrativo que pode até culminar com o impeachment do presidente. Ele já não estava mais? Tudo bem, pandemia, fez depois a votação. No mínimo alguma punição, fique lá 5 anos inelegível, 10 anos, eu não sei. O estatuto tem as suas punições. Na época não fizeram nada. Então, só que o mundo foi mudando. O mundo da rede social, dos canais de YouTube segmentado, dos perfis que cobrem, ninguém mais aceita esse tipo de coisa. Então, o que eu espero é que a partir de agora, que se isso fique só nesse cartão de crédito, só nessa linha do cartão, se é que vai ficar só nessa, que essas pessoas, a partir disso e da confissão do Andrés, que realmente utilizou e tal, tenha algum tipo de punição. É isso que o torcedor espera. Esse foi um dos casos de ontem. E o outro, muito grave, ou mesmo grave, ou muito grave para a instituição, é uma desgraça do mesmo jeito. Augusto Melo e outras 6 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público de São Paulo. Eles já tinham sido indiciados pela Polícia Civil e o Ministério Público, então, agora acatou. Eles estão qualificados em 3 crimes, entre furto, associação criminosa, enfim. Essas 7 pessoas, o Augusto, outros dirigentes do Corinthians e também 2 empresários, estão denunciados pelo Ministério Público de São Paulo, que pede também um ressarcimento de 40 milhões para o Corinthians. Então, para o Ministério Público, essas 7 pessoas simplesmente tiraram 40 milhões da instituição. E, além de tudo, está pedindo bloqueio dos bens e bancários e bens dessas pessoas todas. E, a partir de agora, o procedimento um juiz vai pegar essa denúncia do Ministério Público, se esse juiz acatar, os 7 viram réus e começa aquele processo normal na justiça, se defendendo, provas e tal, até que um juiz possa julgá-los de maneira criminal. Então, essa foi a quinta-feira do Corinthians, com uma denúncia confirmada pelo próprio presidente e que ainda nem começou os desdobramentos, e eu espero que tenha muitos daqui para frente, e também a denúncia por parte do Ministério Público do presidente, que agora está afastado. Dia 9 de agosto tem aí a votação do Conselho, que vai ou tirá-lo de vez ou devolvê-lo para o cargo. Eu sigo na mesma toada antes da Polícia Civil indiciá-los. Eu não concebo um presidente do Corinthians indiciado em exercício, um presidente em exercício indiciado pela polícia, e muito menos denunciado pelo Ministério Público. Eu não aceito, pode ser Augusto, Andrés, se fosse um parente meu, não tem que ser. Não dá para ter um presidente com essa situação. Então eu espero que os sócios do clube também tenham esse mesmo pensamento para o bem da instituição. E eu repito, se fosse Augusto, Andrés, meu pai, meu tio, qualquer um
não dá para ter nessa condição o presidente do Corinthians. Olha, você viu o tamanho do tamanho do rolo que a gente está falando, Massa. E aí, claro que a gente quer falar... Desculpa, demora, mas enfim... Não, mas o assunto exigia. É claro que a gente vai falar do jogo, vai jogar Corinthians e Bragantino. Mas é claro que isso tudo que o Vessone falou explica uma parte do que está acontecendo, né? Então, se tem um presidente que vai lá e gasta o cartão corporativo e depois de 4 anos descobre, ele fala, não, então eu devolvo aí, tá tudo bem. Como assim, né? Você imagina o que mais não acontece dentro do Corinthians. Bom, é nesse cenário que o Corinthians vai jogar. Diga lá, Vessa, o Memphis deve jogar, né? Tá tudo bem, tá tudo resolvido. E o que mais teremos? O Yuri ainda não vai estar recuperado, né? Ele tem aquela fissura, enfim, já era uma fratura ali na costela. Então o Corinthians está preparando ele para ele poder estar à disposição contra o Palmeiras numa condição bacana, que é o mata-mata da Copa do Brasil, mas vai voltar antes. Eu estou imaginando, não sei se no próximo, que eu acho que é o Ceará, mas depois o São Paulo, enfim, já volta antes no Brasileiro. Então o Yuri não deve ir para o jogo, os demais todos ficam à disposição do treinador. Ele vem mudando muito o treino, né? Ele vem testando muito jogador. Então testou o Bidu, por exemplo, no lugar do Angileri. Manteve Kaká com o Gustavo Henrique, que está voltando, e tirou o André Ramalho. E aí deve jogar normalmente o Mateuzinho na lateral direito. Aí você tem Carrilho, Martínez. E na frente Garro, Memphis e o Romero. Eu imagino que o Romero vai ser utilizado no primeiro momento ao lado do Memphis, que vai jogar no domingo. O torcedor segue comprando ingresso lá com aquela situação do facial, tentando entender tudo o que está acontecendo, se cadastrando, fazendo acontecer. Ainda tem bastante ingresso à venda, mas agora, 3 da tarde, abre os ingressos para não sócios. Então, quem sempre reclamou que não conseguia ingresso, que acabava tudo no fiel torcedor, agora com o lance do facial, num primeiro momento, no primeiro jogo, está à disposição, vai ter muito ingresso para comprar a partir de 3 horas da tarde. O jogo é domingo, 7 da noite, o Red Bull vem bem e é um Corinthians precisando aí dar uma resposta para o seu torcedor. Está numa posição intermediária, 10º lugar, poderia estar melhor. Eu acho que o Corinthians tinha capacidade na pré-parada ali de vencer o Vitória, obviamente, em casa, terminou 1-0 e foi 1-1 no Grêmio, um Grêmio ainda melhor, mas ainda que era bem acessível. Talvez era para ter feito 6 pontos, a situação dele estaria muito mais tranquila e melhor agora, não fez e vai tentar essa retomada no Brasileiro. Não tem mais a Sul-Americana, tem um calendário um pouco mais tranquilo e a ver se o Dorival consegue então melhorar a parte, sobretudo, ofensiva do time. Acho que defensivamente o time melhorou. São 11 jogos com o Dorival, não tomou gol em 6. Claramente é uma melhora defensiva, só que ao mesmo tempo o time está atacando menos, fazendo também menos gols. Então acho que esse é o trabalho dele a partir de agora, melhorar esse Corinthians no meio para frente. Tem a volta do Garro, o Garro já consegue fechar um jogo contra o Grêmio. Foi o último jogo antes da parada, mas ele fez os 90 e depois dessa parada a gente espera que o Garro volte a jogar no nível bacana, jogar com sequência, pifando ali agora o Memphis, e quando o Yuri voltar também. No meio tempo disso, o Fabinho vai tentando ver se consegue algum tipo de reforço, mas por enquanto nada. E saíram 3 jogadores, como a gente mostrou ontem, que não eram titulares, Alex Santana, o Giovani e o Coronado, mas que faziam parte do elenco, ajudavam também. Então, hoje, neste momento, é um Corinthians um pouquinho mais fraco do que aquele da parada, antes da parada. Mas a tendência é 2 atacantes, 4 no meio. Mesma coisa. Que é o que ele vinha fazendo. Que é o que ele vinha fazendo. 3 volantes. Ele gosta, né? E aí, ou o Ranieri ou o Maicon. Para a torcida teria que ser o Ranieri, mas ele gosta muito do Maicon. Martínez, Carrilho e Garro. Romero e Yuri Alberto. Basicamente, esse deve ser o Corinthians para pegar São 10 jogos do Dorival. 10? Eu falei 11, né? Não sei. É 11, acho que é 11. 11. Eu queria... Isso, a partir daí, Alexandre, são 11 jogos. Você acha que o Corinthians, tudo bem que teve a parada, mas está no lugar que deveria estar melhor? Ou também, a partir dessa parada, a gente pode ver melhora? Não, acho que do que já foi feito, acho que o Corinthians, como o Vessone falou, acho que precisa melhorar muito na parte ofensiva. Mas defensivamente, que era o grande calcanhar de Aquiles já desde com o Ramon Dias, o Dorival deu uma ajeitada. Acho que agora a volta do Garro já inteiro, né, ele vai conseguir realmente
melhorar esse poder ofensivo. Acho que para mim ficou claro que talvez dos três, né, Garro, Memphis e Yuri, talvez o crucial desse time para esse time rodar ofensivamente seja o Garro. E aí agora, depois de ele ter completado 90 minutos, agora com tempo de preparação, agora ele já vai ter condições de novamente jogar 90 minutos, acho que o Corinthians pode melhorar a partir desse jogador. Acho que a tabela, no meio de tabela, por tudo que o Corinthians tem passado, tem vivido, e também com a queda do Ramon Dias, que já não vinha apresentando um bom trabalho, acho que o Dorival conseguiu ali estancar um problema que era o defensivo. E aí, a partir de agora, acho que ele vai conseguir fazer esse time jogar. Aí, ó, vou dar um... Pode pegar a flanela, por favor, Massa, você faça um contraponto. Não, pensa, ó, vai voltar o Garro, o Memphis já tá tranquilo, defensivamente tá seguro. Fala, Vendo, Massa? Aí, ó, a conversa aí, em ó, todo lado. divide a flanela aí. Abre a flanela aí. Abre a flanela pros dois. Pode abrir. Aí, ó. Caramba, hein? Vai, Massa. Impressionante a leniência, a boa vontade. Agenda positiva. A agenda positiva que o pessoal tem com o Corinthians. Isso é uma vergonha chegar em 10º lugar no Campeonato Brasileiro, um time desse Mesmo com tamanho, essa treta toda? estar nesse lugar aí. Mesmo com essa confusão, dívida de 2 eliminado bilhões. na pré-Libertadores, Aí na sim. Sul-Americana. Também. Não, mas tá tudo bem. Tá Só ganha tudo um. no contexto. Então. Só ganhar um. Eu não vou ser campeão brasileiro. Imagina que eu vou ganhar o brasileiro. Vai lá ver lá, os caras gastam 30 milhões por mês com Memphis, Yuri, Garro. Entendeu? E na hora de jogar... estancou o sistema defensivo, Dorival. Meu Deus, cara, o Corinthians tem que jogar domingo, jogar bem e ganhar o jogo, cara. Os caras estão treinando há 15 dias. O Bragantino também. Então não me venha com desculpa. Não tive tempo, é o Ministério Público, é polícia. Porque quando ganha, nada disso importa. O Corinthians é muito grande e o Corinthians ganha mesmo com todo esse problema. Quando perde, o problema é fora de campo. Uhum. Entendeu? Culpa sua. Minha não. Também. Entendeu? Então, cara, pra mim o Corinthians tem a obrigação de entrar em campo domingo e amassar o Bragantino. Amassar? Amassar, claro. Estão fazendo o quê nesses 30 dias Não, aí mas do o Bragantino Mundial? também tá parado treinando. Então, mas não é o Corinthians? Quem é que tem Memphis? Jogador mais caro do planeta? Que planeta? Terra. Nem no Brasil. Nem no Brasil. Entendeu? Tem o Neymar, né? Tem o Neymar. É o segundo. Olha lá, faça a flanela no Memphis também. Não, no segundo Entendeu? eu parei aqui, ó. Bom. Então é o seguinte, cara, é o segundo jogador mais caro do Brasil. Quando é pros outros, vale a comparação, Daqui né? a pouco vai ter um Palmeiras e Corinthians. Então. Nada menos do que isso. É isso, mas quando é pros outros, vale a comparação. Corinthians e São Paulo. O time é Na caro. Copa do Brasil. O time é caro pra caramba. Ou não é? É barato? Caríssimo. Então Caríssimo. bicho, a flanela aí tá com vocês aí, porque, sabe, é uma passação de pano. Meu Deus, agora eu vou jogar com o Bragantino, com o Red Bull. Que vai ser se a gente conseguir A questão do salário uma vitória, entendeu? Resolveu, Não, o salário, só sim. prêmio. O problema é a atrasado. premiação. A premiação segue atrasada desde 27 de março, né? Tanto a dos jogadores, funcionários, a premiação do título paulista. Essa ainda não foi resolvida, não. Muito bem, então tá aí. Corinthians vai encarar o Red Bull Bragantino nesse sábado. Agora, são 4 no meio campo. Você falou que são... Como é que é? Como é que é o meio campo do Corinthians? Maicon, Carrilho, Martinez e Garro. Olha o meio-campo do Corinthians, cara. Olha o meio-campo do cara. Não é bom? Ótimo. É bom pra caramba. Bem... Entendeu? Bom pra caramba, tirando o Garro ali, Michael, Raniel e Martinez, acho que média. Você pegar o meio campo do Flamengo, do Palmeiras, acho que até o do São Paulo é mais forte. Não, hein? O meio-campo é muito bom, cara. Fiel, esse lado político do Corinthians, cara, quando o Corinthians se organizar, essa é a fala mais famosa. Ninguém segura o Corinthians. O Corinthians organizado aqui na Sul-América não tem pra ninguém, cara. O Corinthians, a torcida que nós temos é único, o Corinthians é único. Agora esse lado político fica amarrando, puxando o Corinthians pra baixo, cara. Apesar dos pesares, depois de um mês, a mídia massacrando e um monte de coisa estourando no Corinthians, o Corinthians ainda respira. Tá, ainda respira, temos um bom time para disputar o Campeonato Brasileiro, estamos vivos na Copa do Brasil, passando das oitavas de final contra os nossos rivais, cara, a gente ganha chances reais de ganhar mais um título ainda esse ano, sem ilusão, tá, pessoal? Mas, cara, o time do Corinthians, nós vamos entrar no meio de campo, né, contra o Bragantino, com o Rodrigo Garro, Carrillo,
né? O Martinez, Memphis no ataque, Gustavo Henrique voltando de lesão, Hugo Souza no gol, goleiro de seleção, velho. Né, o Mateuzinho em ascensão, crescendo na lateral direito, não é o melhor lateral direito, mas, cara, tá, o time do Corinthians dá pra disputar. Ainda, apesar de tudo isso, ainda estamos vivos, né, como time, né, dá pra disputar alguma coisa. Você olha aqui e você fala, opa, peraí, tem um molho aqui, cara, dá pra gente jogar alguma coisa, dá pra disputar alguma coisa, dá pra alçar um voo maior aqui. Mas é isso, cara, quando fala de Corinthians, é sempre assim, cara, é sempre com aquele ar assim, cara, que potencial, daria pra ser muito mais, daria pra ser muito melhor. Mas vamos ficar em cima, pessoal, cobrando, né, sempre com muita... Agora, cara, que estourou esse negócio do Andrés, né, que seja só a ponta do iceberg, velho, pra gente conseguir puxar e vir abrindo tudo. Abre aí, abre as faturas dos antigos presidentes, vamos pra cima, cara. Se o Corinthians recuperar aí, eu tô falando isso aqui, nos 10% do que já foi tirado do Corinthians ilegalmente, o Corinthians vira uma potência. Mas é isso, pessoal, curta aí o vídeo, já chegamos a 16 mil inscritos aqui no canal, a meta é bater 20 mil, né, ainda esse mês, hein, vamos lá, vamos pra cima, curta aí, se inscreva no canal, logo a gente volta com mais notícias do Timão. Forte abraço, valeu pessoal!